nesse mapa eu vou explicar um pouquinho sobre as células dentro do Excel. E serve também para outros editores de planilhas eletrônicas, alguns conceitos básicos, tá? Então, eu preferi criar esse mapa específico, tem vários detalhes que é importante destacar quando nós falamos células no editor de planilhas. Então, o que é célula? Célula é a menor unidade de trabalho dentro de um editor de planilhas eletrônicas. Ela é bidimensional, ela é formada pela intersecção de uma linha com uma coluna, né? Então, por exemplo, no Excel, por padrão, as colunas são indicadas por letras e as linhas indicadas por número. Isso é o que está aqui. O número de linhas máximo está indicado aqui. O número de colunas máximo está indicado aqui. A referência. Então, quando a gente trabalha com células, entender o conceito de referência dentro do editor de planilhas é super importante e cai muito, muito mesmo em prova. Então, nós temos dois tipos de referência, uma referência absoluta e uma referência relativa. A referência é quando a gente está indicando alguma célula que a gente quer para trabalhar, extrair alguma informação, por exemplo, fazer uma conta que está num local específico, esse local é indicado por uma célula, a gente utiliza a referência. A referência absoluta, ela não altera conforme a gente movimenta essa fórmula ali dentro da nossa planilha, tá? Ela sempre vai ser aquela célula de referência. Como que a gente faz isso? Para indicar que, mesmo a gente movimentando ali aquela célula, isso daí fica travado, aquela célula de referência não se altere. A gente utiliza o cifrão. Na coluna e na linha, como que funciona isso? Então, eu quero travar a célula de referência, vai ser a célula A1. Se eu colocar só A1, conforme eu fazer alterações, movimentações de uma célula que contém uma fórmula ali, uma indicação para essa referência, ela vai também sofrer alteração. Então, eu preciso colocar o cifrão antes da coluna e também preciso colocar o cifrão antes da linha. Aí, dessa forma, eu travei ali e aquela referência, mesmo movimentando ali na célula, ela não vai ter alteração. A referência relativa, ela sofre modificação conforme você movimenta na planilha. Ela pode ser totalmente, né? Você não travar nenhuma célula, então, por exemplo, aqui, que nem eu deixei aqui, a B1, ela não tem nenhum travamento, não travei nem a coluna, nem a linha, então não usei cifrão antes nem da coluna, nem da linha. Você trava quando você utiliza antes. Se eu utilizei antes da letra, eu travei a coluna. Se eu utilizei antes do número, eu travei a linha, tá? Aqui nessa célula eu coloquei uma fórmula, em que uma eu travei a linha e outra eu não travei nada, então ela tem alteração tanto da coluna quanto da linha. Então, por exemplo, quando eu puxo a caixa ali onde está a célula selecionada, eu clico aqui próximo a esse quadradinho e arrasto, ele vai fazer uma cópia fazendo alterações. Se eu puxei uma linha para baixo, ele vai para a próxima. Se eu puxei duas aqui, como eu coloquei no exemplo, ele vai fazer a alteração. Eu não alterei a coluna, eu permaneci na coluna C. Então, o A continuou aqui, tá? E o 1, ele teria alterado, como alterou aqui no caso do B1. O B1 na coluna aqui, ele estaria B2, e aqui ele fica B3, porque ele não está travado, é uma referência relativa. Então, tá dependendo da posição que a gente tá, da linha que a gente tá, da coluna que tá. Se eu fizesse e puxasse um pouquinho aqui pro lado, eu não coloquei na hora que eu fiz o mapa, porque senão eu achei que ia ficar confuso, tá? Então, na explicação eu vou colocar aqui. Então, se eu puxasse aqui pro lado, para a próxima coluna, tá? Vou criar aqui uma coluna D, então eu vou puxar aqui, eu puxaria, por exemplo, aqui com o mouse. Essa célula aqui ia ficar, ela andaria também uma coluna para a direita, então onde tá, iria para B, tá? Eu não alterei a linha, e a linha também está travada, então ficaria B1, mas aqui também, ó, eu tô utilizando a B, ele iria uma coluna para o lado, seria C, ficou sem espaço aqui. E eu também não alterei a linha, então a C ficaria C1. Mas se eu fosse para a linha de baixo, aqui, então eu teria B, aqui continuaria sendo 1, porque ela está travada. Aqui seria C, mas aqui eu alteraria para 2, tá?
Então esse aí vale a pena vocês praticarem e entenderem bem esse conceito ali da referência absoluta e da referência relativa. Eu também posso fazer uma referência não só dentro da mesma planilha, quando eu estou utilizando ali só a letra e o número, eu estou fazendo uma referência dentro da mesma planilha, dentro da mesma folha que eu estou trabalhando. Agora, se eu estou trabalhando com outra planilha, eu indico ali, uma planilha está dentro do mesmo arquivo. Então, ela vem ali, no caso do Excel, ela vem escrito o nome da planilha, que no caso está escrito Plan 2, e vem um ponto de exclamação na sequência, e aí indica a célula dentro daquela planilha que eu tô trabalhando ali. E vamos falar assim a indicação de um intervalo de células, porque eu posso trabalhar com uma célula específica, eu posso trabalhar também com um intervalo de células, que seria um conjunto de células. Como que isso é indicado? Ele é indicado pelo símbolo ali, pelos 2 pontos, que ele indica que nós estamos trabalhando com células consecutivas. Então, estou trabalhando com várias células que elas têm uma conexão ali uma com a outra. Elas estão tipo uma do ladinho da outra de alguma forma. Então, aqui temos exemplos de indicações aqui de conjuntos de células indicadas com intervalo. Então, aqui, por exemplo, da célula A2 até a C2, então ela inclui a célula B2, tá? Porque eu tô trabalhando com intervalo. Aqui, se eu quero trabalhar esse intervalo aqui da coluna aqui, que tá do A até o 5, fica de A3 a A5. Aqui, por exemplo, eu trabalhei com um intervalo maior, que vai do C3 até o E5, então ele pega todas as células aqui, pega, por exemplo, a C4, a D4, a E3, né? Então, tem várias células trabalhando dentro desse intervalo. Uma opção que às vezes também é muito cobrada é a questão do auto-preenchimento, né? Então, quando a gente está trabalhando com células, o Excel, por exemplo, e outros editores, tem opções de auto-preenchimento. Ele vai colocar, às vezes, alguns valores específicos, dependendo da condição, nas tuas células. Então, nas opções de auto-preenchimento, nós temos ali, quando a gente está copiando células, vai trabalhar com série, ele pode colocar a formatação, você pode copiar com formatação, sem formatação, ou um auto-preenchimento relâmpago. A célula ativa, ela está indicada ali, ela tem um traço um pouco mais forte e esse quadradinho do lado que indica a célula ativa, e ela aparece na caixa de nome lá, vai indicar que a célula ativa é a célula A1, né? Então ela aparece o nome escrito na célula ativa. Então, esse aqui é um mapa que eu tentei colocar os principais conceitos relacionados às células, que é importante entender. Então, se às vezes ficou alguma dúvida, tenta voltar no vídeo, tenta deixar nos comentários que eu tento esclarecer melhor essa questão, que é super importante quando a gente está trabalhando com planilha eletrônica.